Pai, nós te louvamos, Deus. Obrigado, Senhor, pelo dia que o Senhor nos concedeu. Ó Deus, obrigado pelas reuniões, ó Pai, em família. Ó Deus, pelos momentos, ó Pai, de alimentação. Juntos, ó Deus, podemos ter comunhão com nossos irmãos, com nossos familiares. Nós somos gratos ao Senhor. E agora, Pai, te louvamos também, Deus, pela chuva que o Senhor derramou sobre nós. Muito obrigado, Senhor Deus, pela tua graça também, que se revela através da criação, Pai. Nós te louvamos, estamos aqui para te adorar, Deus, para glorificar o teu santo nome. Eu quero clamar ao Senhor, Deus, por cada um aqui presente, Pai, que o Senhor esteja abençoando-os, ó Deus, alcançando os seus corações, para que sejamos fortalecidos, ó Deus, na tua graça. Buscarmos, ó Pai, a cada dia nos fortificar mais na graça do Senhor. E assim também, ó Pai, eu entrego ao Senhor cada pessoa que estará depois, ó Deus, assistindo, ó Pai, esse culto, ó Pai, assistindo a mensagem, que o Senhor esteja também fortalecendo-nos na tua graça, Pai, é o que nós te pedimos e agradecemos ao Senhor em nome de Jesus Cristo. Amém.
salmos com muita alegria. Cante aí, eu te louvarei, Senhor. O Senhor é a minha única razão de adoração. Não há outro que eu não queira adorar, somente ao Senhor. És a única razão da minha adoração.
misericórdia, Pai. Nos ensina, ó Pai, a entender que há momentos que precisamos nos aquietar e saber que o Senhor é Deus. Há momentos que precisamos de chorar e saber que o Senhor é Deus. Diga para a tua alma: espere em Deus, confie em Deus, pois você ainda o louvará. Nós te louvamos, ó Pai. Independente das circunstâncias, das situações, Tu és Deus. Se o Senhor agir, o Senhor é Deus. Se o Senhor nos fizer esperar, o Senhor é Deus. Só nos ajude, ó Pai, em cada momento das nossas vidas, a esperar no Senhor. Muito obrigada, que Tu és Deus, independente do que nós queremos e desejamos. Mas o Senhor sempre será Deus, acima de qualquer situação. Amém, Jesus. Atos 20, 17 ao 38. A palavra do Senhor nos diz assim: de Mileto mandou chamar em Éfeso os presbíteros da igreja. Quando chegaram, Paulo disse-lhes: bem sabeis de que modo tenho vivido entre vós o tempo todo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, servindo ao Senhor com toda humildade e com lágrimas e provações, as quais me sobrevieram pelas ciladas dos judeus. Não me esquivei de vos anunciar nada que fosse benéfico, ensinando-vos publicamente e de casa em casa, testemunhando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus. Agora, impelido pelo Espírito, vou para Jerusalém, sem saber o que acontecerá ali, senão o que o Espírito Santo me garante, de cidade em cidade, dizendo que prisões e tribulações me esperam. Mas em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. E agora, sei que nenhum de vós, por entre os quais passei pregando o reino de Deus, jamais tornará a ver o meu rosto. Portanto, no dia de hoje, eu vos afirmo que estou limpo do sangue de todos, porque não deixei de vos anunciar todo o propósito de Deus. Portanto, tende cuidado de vós mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastorearmos a igreja de Deus, que Ele comprou com o próprio sangue. Eu sei que depois da minha partida, lobos cruéis entrarão no vosso meio e não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas distorcidas para atrair os discípulos para si. Portanto, estáis atentos, lembrando-vos de que durante 3 anos não cessei dia e noite e com lágrimas de aconselhar cada um de vós. Agora, pois, consagro-vos a Deus e a palavra da sua graça, àquele que é poderoso para vos edificar e vos dar herança entre todos os santificados. De ninguém cobicei prata, nem ouro, nem roupas. Vós mesmos sabeis que estas mãos supriram as minhas necessidades e as de meus companheiros. Em tudo vos dei o exemplo de que deveis trabalhar assim, a fim de socorrerdes os doentes, recordando as palavras do próprio Senhor Jesus: dar é mais bem-aventurado que receber. Depois de dizer isso, ajoelhou-se e orou com todos eles. E houve grande choro entre todos, e abraçando Paulo, o beijavam. Eles ficaram tristes, principalmente com a palavra que disseram, de que não veriam mais o seu rosto, e o acompanharam até o navio. Amém. Irmã Eliane estará louvando o Senhor. Amém. Graças e paz. Continuando esse momento de louvor, para nosso coração continuar a estar diante do altar, para que a palavra do Senhor preencha e fale, continue falando aos nossos corações nessa noite, porque Ele que é o autor de tudo. Nós nos programamos para vir ao culto, mas se não fosse o autor da vida permitir de eu e você estar aqui, não estaríamos.
Então, Ele é o autor da vida e nós temos que seguir nessa caminhada olhando para essa cruz, aonde Jesus deu a vida para que nós pudéssemos estar aqui. Meus irmãos, sobre essa palavra que nós lemos em Atos, no capítulo 20, a semelhança de Jesus Cristo, eu li pela manhã com os irmãos em Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, quando Jesus estava, após a sua ressurreição, agora já subindo aos céus, e foi a última palavra dele para os discípulos, a sua despedida dos discípulos. E os discípulos perguntaram para o Senhor: Deus, Jesus Cristo, é nesse tempo que você vai restaurar o reino de Israel? E os discípulos ainda estavam apegados ao reino como nação, uma nação física, uma estrutura de nação como o Brasil, por exemplo.
estavam apegados ainda a essa ideia de uma nação. Jesus Cristo vai dizer a eles: olha, não compete a vós saber os tempos, pois isso compete ao Pai. Jesus Cristo diz para eles a seguinte expressão: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Atos capítulo 1, versículo 8. Meus irmãos, Jesus Cristo dá essa última instrução para os seus discípulos, e na sequência ele vai sendo elevado aos céus, ele vai flutuando, vai voando, para os céus, e ali ele desaparece diante dos olhos dos seus discípulos. Mas a mensagem ficou cravada em seus corações. Então, irmãos, normalmente as pessoas, eu falei isso pela manhã também, as pessoas, quando estão próximos a uma despedida, ou seja, a morte, algum momento assim, decisivo em suas vidas, que eles terão um rompimento ali e talvez não se verão mais, é costume darmos algumas mensagens importantes, algumas instruções importantes para as pessoas que nós amamos. Jesus Cristo, então, ele faz isso para os seus discípulos, e essas instruções, irmãos, não foram apenas para aqueles discípulos. Essas instruções de Jesus diz respeito a toda a igreja, a nós. E a Bíblia vai falar assim, quando Pedro vai pregar o primeiro sermão de Pedro, lá em Atos, no capítulo 2, ele fala: essa palavra diz respeito a nós, a nossos filhos e a tantos quantos o Senhor Deus quiser chamar. Então, irmãos, a palavra que o Senhor falou para os seus discípulos na despedida dele, não foi só para eles, é para todos nós que cremos em Jesus. É um testemunho verdadeiro, uma palavra fiel e verdadeira a todos nós. Agora nós vemos aqui, irmãos, o apóstolo Paulo, ainda não estava na hora da morte de Paulo, mas estava se aproximando da prisão de Paulo. Paulo iria para Jerusalém, na sequência ele seria preso e depois seria deportado para Roma. Ele não veria mais os irmãos, ele não poderia mais fazer viagens missionárias, visitar as igrejas. O que ele consegue fazer é escrever cartas. Ele ainda escreve as cartas direcionadas à igreja, direcionadas a pessoas, mas ele não veria mais o rosto daqueles irmãos. Então, irmãos, esse momento tão especial, tão marcante de despedida do apóstolo Paulo, ele deixa instruções importantes também para a igreja, para os presbíteros, para aqueles irmãos que estavam reunidos ali, que ele mandou chamar aqueles irmãos para dar a eles as últimas instruções. E essa palavra também, irmãos, diz respeito a nós hoje. Essa palavra diz respeito, irmãos, então, ao nosso modo de viver, a nossa maneira de viver. Diz respeito, irmãos, ao nosso cristianismo, ou seja, a fé que nós professamos. Se estamos vivendo de fato a fé que o Senhor deixou para nós, ou se estamos vivendo um outro evangelho. E é interessante que o próprio apóstolo Paulo vai alertar esses irmãos, dizendo o seguinte: olha, quando eu partir, se levantarão em vosso meio lobos ferozes, lobos vorazes, lobos famintos, destruidores. E ele fala que a seguinte expressão, irmãos: esses lobos atacarão o rebanho. E talvez, se você já assistiu algum filme, algum vídeo que mostra um rebanho de ovelhas e aquele grupo de lobos atacando o rebanho, e eles chegam justamente para separar o grupo, separam o rebanho e atacam algumas ovelhas ali, e atacam justamente numa característica de matar essas ovelhas, devorar essas ovelhas. Então, irmãos, o outro evangelho, o falso evangelho, ele está dessa forma, então, trazendo a separação do rebanho, trazendo destruição ao rebanho, trazendo esfriamento na fé. E isso é extremamente prejudicial, irmãos. Por isso, Paulo, então, ele vai usar a seguinte expressão, que os irmãos vão ver algumas vezes aparecendo nesse texto: o exemplo. Então, Deus levanta, pela sua graça, homens que sejam fiéis para servir de exemplo de fé, de serviço e devoção. Então, naquele momento que vocês podem perceber ali, é que Paulo usa essa expressão, o exemplo. Então, Paulo fala: eu fui um exemplo para vocês. A quem vocês vão seguir? A esses lobos
que vão se levantar para destruir o rebanho, aos falsos profetas. Cristo também vai dizer no sermão profético, lá em Mateus capítulo 24, que muitos se levantariam em nome de Cristo, como falsos cristos, como falsos profetas, viriam em nome dele para destruir o rebanho também. Então, irmãos, vejam bem como que a palavra do Senhor já nos alerta desde o começo sobre essa inclusão, essa intromissão de Satanás no meio da igreja para destruir o rebanho, para trazer um falso evangelho, e as pessoas pensarem que estão servindo a Deus, mas na verdade estão se afastando de Deus. Talvez estejam usando o nome de Deus, mas não seguindo a Deus. Por isso, irmãos, nós precisamos estar baseados na palavra do Senhor, alicerçados na palavra de Deus. Então Deus levanta, pela sua graça, homens que sejam fiéis para servir de exemplo de fé, de serviço e devoção. Então, primeiramente, eu quero ver com os irmãos como que Paulo se tornou, então, um exemplo para os cristãos. Do versículo 16 ao versículo 21. Quando tem a sua Bíblia aberta em Atos, no capítulo 20, do verso 16 ao verso 21, o apóstolo Paulo, então, ele se torna esse exemplo de fé. No versículo de número 18: e tendo ele chegado, disse-lhes: vós bem sabeis de que modo me tenho portado entre vós, sempre, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia. Então, a primeira coisa, servindo ao Senhor. Então, o apóstolo Paulo se torna um exemplo, primeiramente, servindo ao Senhor. Um exemplo de serviço. É alguém que não tem preguiça, irmãos, de servir ao Senhor, que está disposto a servir ao Senhor. Servindo ao Senhor. Quais as características desse serviço que o apóstolo Paulo presta para o Senhor e para a igreja? Com toda humildade, com lágrimas e provações. Irmãos, o apóstolo Paulo então presta um serviço ao Senhor, à igreja, com humildade. Não foi com arrogância, não foi com estupidez, não foi achando que ele era o melhor, que ele era o mais importante, que ninguém mais se importava ali. Não, irmãos, foi com humildade, com lágrimas e provações. Quanto que nós temos fugido das lágrimas? O quanto, irmãos, servos do Senhor, temos fugido das provações? Vivemos uma igreja hoje que não suporta a frustração, que não suporta as lágrimas, que não suporta as provações. Alguém, irmãos, começou a pregar um evangelho triunfalista. Alguém começou a pregar um evangelho de prosperidade, de só vitória, que acabou separando a igreja dessa característica de humildade, dessa característica de lágrimas e provações. Então, vejam bem, irmãos, que lobos ferozes já têm atuado no meio da igreja, afastando a igreja do propósito do Senhor. Mas Paulo se torna um exemplo para nós, os fiéis. Exemplo de serviço, de humildade, ainda que seja com lágrimas e provações. No versículo 20 ele vai dizer: não me esquivei de vos anunciar coisa alguma que útil seja. Algumas traduções vão dizer assim: aquilo que era necessário vocês ouvirem. Não deixei de vos anunciar o que era necessário vocês ouvirem. Então vejam bem, irmãos, se faz uma distinção entre o evangelho que nós vemos hoje sendo pregado. Paulo vai falar então sobre o que era necessário os irmãos ouvirem, e hoje, quando Paulo escreve a Timóteo, ele vai falar sobre isso, aquilo que nós queremos ouvir. Então a grande diferença entre aquilo que queremos ouvir e aquilo que é necessário ouvirmos. Paulo prega o evangelho que era necessário, ele não prega o que eles queriam ouvir. Portanto, irmãos, o evangelho é uma mensagem que vai confrontar você, que vai bater em você no sentido de tratar as suas feridas, de transformar a sua vida. Se o evangelho não nos transformar, irmãos, não existe esperança para nós, porque a ferramenta mais poderosa de transformação de qualquer homem é o evangelho. Não é a psicologia, não é qualquer outra ciência que possa existir na face da terra, irmãos. A
ferramenta poderosa de transformação. O apóstolo Paulo vai dizer: pois o Evangelho, não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação, para a transformação, para a libertação de todo aquele que crê. Então, pregar o que é necessário, irmãos. E aí eu quero confrontá-los da seguinte forma, irmãos: nós vivemos buscando aquilo que queremos ouvir e fugimos daquilo que é necessário ouvir. E alguns vão dizer assim: fulano de tal veio me contar uma prosa, ou veio me contar uma prosa. Às vezes é necessário exatamente isso. Então nós precisamos estar atentos àquilo que é necessário ouvir, e não àquilo que nós queremos ouvir. Nós poderíamos estar aqui, irmãos, nessa noite falando muitas coisas bonitas para os irmãos, agradáveis aos ouvidos dos irmãos. Mas os irmãos saíram daqui altamente motivados, emocionados, felizes, mas não seriam transformados. A palavra de Deus, ela existe, ela foi pregada para nós, para trazer transformação. O apóstolo Paulo então vai dizer: vou me alegrar nas tribulações, vou me regozijar, vou me gloriar nas tribulações. Ele não fala que se alegraria ou que se gloriaria em mensagens motivacionais, mas sim, irmãos, em tribulações, em lutas. A palavra do Senhor continua nos orientando. Qual é a mensagem que foi pregada por Paulo no versículo 21, testificando tanto a judeus como a gregos, ou seja, então pregando o Evangelho a todas as pessoas. E agora eu quero que os irmãos leiam junto comigo o final do versículo 21. O que ele pregava para as pessoas? O arrependimento para com Deus. Ninguém com a Bíblia aberta, não, gente? Abre a Bíblia aí. Qual era a mensagem que Paulo pregava, irmãos, para essas pessoas que precisavam ouvir o Evangelho? Versículo 21, a parte B do versículo: o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a mensagem, irmãos. Então, não há arrependimento sem lágrimas, não há arrependimento, irmãos, sem transformação de vida, sem mudança. Porque se eu chegar e falar para alguém assim, sei lá, eu pisei no pé de alguém, eu falo assim: desculpa, mas eu vou lá daqui a pouco eu piso de novo no pé daquela pessoa, não houve de fato um arrependimento. Eu só pedi desculpas para não ficar, para ser educado com aquela pessoa, mas não houve arrependimento de fato. Então o arrependimento traz uma transformação, traz uma mudança em nós. O arrependimento, irmãos, é gerado pela ação do Espírito de Deus em nossas vidas. E Paulo pregou a mensagem do arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Então a base da pregação de Paulo era exatamente essa. Então Paulo se tornou exemplo para os cristãos com essas características, com essas atitudes, irmãos, com serviço fiel ao Senhor, com humildade, com lágrimas, com provações, não deixando de pregar o que era necessário as pessoas ouvirem, trazendo a mensagem do arrependimento e da fé em Jesus Cristo para todas as pessoas. Do versículo 22 ao versículo 27, a palavra do Senhor nos mostra que Paulo se torna um exemplo para nós diante das coisas que ainda estão por vir. Paulo se torna um exemplo para nós diante das coisas que ainda estão por vir. Vamos ler novamente o texto do versículo 22 até o versículo 24, depois nós vamos ler o 25 ao 27, mas 22 ao 24 diz assim: agora, eis que eu, constrangido no meu espírito, vou a Jerusalém, não sabendo o que ali acontecerá, senão o que o Espírito Santo me testifica, de cidade em cidade, dizendo: me esperam prisões e tribulações. Agora o versículo 24, irmãos, que é o versículo chave dessa mensagem de Paulo: mas em nada tenho a minha vida como preciosa para mim, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Como que Paulo se comporta, irmãos, diante das coisas que estão por vir, dos desafios? Ele não foge, irmãos. Ele não sai correndo, ele não se esconde.
Ele não se amedronta, ele não para de pregar o Evangelho. Paulo poderia sim chegar para os irmãos e falar assim: olha, irmãos, eu estou com medo e eu quero ficar escondido na casa de alguém, que certamente haviam centenas de casas para Paulo poder fugir do propósito. Mas o que Paulo vai fazer, irmãos, é exatamente dizer: olha, eu sei o que me espera, e de cidade em cidade, tribulações, provações, perseguições, prisões me aguardam. E não são essas tribulações, não são essas prisões que vão me impedir de pregar o Evangelho. Aí você olha para Paulo e você pensa assim: ah, mas era o apóstolo Paulo. Paulo era um homem diferenciado. Irmãos, o mesmo Espírito que habitava em Paulo habita em você. Ou você não é crente, ou você não é um servo de Deus, uma mulher de Deus. Se o mesmo Espírito que habitou em Paulo habita em nós podemos, irmãos, triunfar. Nós podemos prestar um serviço excelente ao Senhor, da mesma forma que Paulo prestou. Sem nos esquivarmos, sem nos acovardarmos, mas avançarmos para a glória do Senhor. Lá em Hebreus, no capítulo 9 de Hebreus, aliás, no capítulo 10 de Hebreus, no versículo 27, deixa eu abrir a Bíblia aqui para não falar errado com os irmãos. Hebreus, quem quiser abrir a sua Bíblia, no capítulo 10, versículo 38, diz assim, Hebreus capítulo 10, verso 38: mas o meu justo viverá da fé, se recuar, a minha alma não se agradará dele. A resposta: nós, porém, não somos dos que recuam para a destruição, mas sim dos que creem para a preservação da vida. Que maravilha, irmãos! Meu justo viverá pela fé. Nós temos essa habilitação dada pelo Senhor para cada crente, e podemos dizer que nós não recuamos, nós não somos daqueles que recuam, mas aqueles que creem, aqueles que perseveram, que permanecem para a preservação da vida. É sobre esse Evangelho, irmãos, que a Bíblia trata para nós. É sobre essa fé, irmãos, que a Bíblia trata para nossas vidas. Para avançarmos, irmãos, para testificarmos, para darmos testemunho. Afinal de contas, o próprio Cristo vai dizer que o poder do Espírito Santo em nós é para darmos testemunho. E ele vai dizer, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Portanto, não é para nos acovardarmos, não é para nos calarmos, é para avançarmos, irmãos, testemunhando do Evangelho de Cristo. No versículo 26, o apóstolo Paulo vai dizer: portanto, no dia de hoje, vos protesto que estou limpo do sangue de todos, porque não me esquivei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Então, nessa despedida, irmãos, o apóstolo Paulo vai dizer: olha, eu protesto, eu enfatizo isso para vocês. Eu estou limpo do sangue de todos vocês. Não tenho culpa, não vou carregar o peso do sangue de vocês. Por que não? Porque não me esquivei, não deixei, não fugi de pregar para vocês todo o conselho de Deus. E tudo que era importante aqueles irmãos ouvirem, eles ouviram através da pregação de Paulo. Mas agora, irmãos, essa igreja, esses presbíteros, esses crentes tinham uma missão a cumprir. Então agora Paulo vai mostrar para eles: olha, o que vocês vão fazer diante disso? O que vocês vão fazer então agora, a partir do momento que eu vou deixar vocês? Como vai ser a vida de vocês? Então prestem bem atenção, irmãos, essa palavra do apóstolo Paulo, no versículo 28 ao versículo 32. Como Deus espera que seja a conduta do crente diante das artimanhas de Satanás. Versículo 28 nos diz assim: portanto, tende cuidado de vós mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, que ele comprou com o próprio sangue. Eu sei que depois da minha partida, lobos cruéis entrarão no vosso meio e não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas distorcidas para atrair os discípulos para si. Portanto, estais atentos, lembrando-vos
de que durante 3 anos não cessei dia e noite, e com lágrimas, de aconselhar cada um de vós. Então, irmãos, o apóstolo Paulo vai mostrar para esses irmãos, primeiramente, cuidai de vós mesmos. Esse cuidado, irmãos, não é só um cuidado estético, como alguns irmãos talvez se preocupem, né, em cuidar da aparência, em cuidar dos dentes, em cuidar da saúde. Não é esse tipo de cuidado que o apóstolo Paulo está dizendo, embora nós também precisamos nos cuidar desses fatores, mas é um cuidado espiritual. Estejam atentos, se cuidem espiritualmente. Que cuidado é esse, irmãos? É a leitura da palavra. Você está fortalecido na palavra, como ele disse para Timóteo, fortalecido na graça de Cristo Jesus, na oração, na comunhão com os irmãos. Irmãos, o apóstolo Paulo vai afirmar que ele não cessou de pregar o evangelho publicamente, seja no templo, mas também de casa em casa. Então havia uma reunião no templo, o culto, como nós estamos aqui cultuando o Senhor, mas também havia uma célula, ou haviam células se reunindo nas casas dos irmãos. E ele vai dizer, ó, não deixei de anunciar o evangelho publicamente e também de casa em casa. Então, irmãos, é necessário essa comunhão. Nós precisamos nos cuidar. Então, cuida de você mesmo, estando atento a isso. Porque, irmãos, o diabo está fazendo o quê? Está esfriando você. O diabo vai devagarinho tirando você da comunhão com os irmãos. Você para de ler a Bíblia, tem muito trabalho, tem muita coisa para estudar, não dá para ler a Bíblia agora. E você vai abandonando, vai se esfriando na fé, vai deixando. Os lobos vorazes estão ali, irmãos, atacando a igreja, destruindo, separando a igreja, afastando a igreja do propósito. Então nós precisamos estar aquecidos, estarmos, irmãos, unidos, estarmos firmados na palavra do Senhor, na oração. Eu tenho repetido isso constantemente, irmãos, dominicalmente. Que cada casa precisa ser uma igreja. Você precisa ler a Bíblia junto com a sua família na sua casa. Você precisa orar junto com a sua família na sua casa. Não deixe de fazer um culto doméstico. Ensine o seu filho, se você tem filho pequeno, mesmo que aquela criança não entenda, mas senta junto com aquela criança. Ora a Deus junto com aquela criança, leia a Bíblia junto com essa criança, louva ao Senhor junto com essa criança. Deuteronômio no capítulo 6, irmãos, Deus vai dizer para Moisés, para que Moisés pudesse instruir o seu povo. Essa palavra que eu vos ordeno, anuncia para os vossos filhos, quando estiverem no caminho com eles, quando estiverem assentados à mesa com eles, coloca escrito nos umbrais da porta, na sua testa, no seu braço. E aí você pergunta, depois quando seu filho já está grande, adolescente, jovem, e ele começa a se desviar do caminho do Senhor, você pergunta, por que eu errei? Por que aconteceu isso na minha casa? Será que não foi justamente porque você deixou de anunciar na sua casa, a sua primeira igreja, que é o seu lar, você deixou de anunciar o evangelho ali dentro? Reúna a sua família, meus irmãos. Ore junto com os seus. Isso que eu estou falando, irmãos, não é uma profecia, é um pensamento meu. Eu acredito, irmãos, que em pouco tempo não haverá mais reunião nos templos, não haverão mais grandes igrejas que sejam fiéis ao Senhor. As igrejas que são fiéis ao Senhor, elas vão passar a se reunir em casa, devido às perseguições que vão passar a existir no nosso meio. Talvez teremos sim algumas formas de reunir, mas clandestinamente, não oficialmente como estamos aqui hoje no CNPJ, na igreja constituída, porque provavelmente, irmãos, a perseguição virá e a igreja não poderá mais se reunir de portas abertas como estamos fazendo aqui hoje. Se você não viver o evangelho na sua casa, se você não viver em célula, se você não pregar para a sua família dentro do seu lar, vocês vão se dispersar. Vocês não vão ter estrutura para se manterem firmes diante da perseguição. Pode ser daqui 10 anos, daqui 20 anos, não sei, irmãos, quando isso vai acontecer, mas é bem provável que isso aconteça.
E eu tenho insistido com os irmãos sobre o ministério de células, irmãos, uma igreja em células, justamente porque eu penso, irmãos, que é o que Deus estabeleceu para a igreja lá atrás, em Atos dos Apóstolos. Essa igreja, nos anos 70 aproximadamente, essa igreja sofreu uma grande perseguição. O templo de Jerusalém foi destruído. E esses irmãos cristãos não tinham mais um templo para se reunir. Eles foram dispersados, foram espalhados sobre a terra, perseguidos. Como que o Evangelho chegou até nós, irmãos? Porque eles se reuniam de casa em casa, eles se reuniam nos cemitérios, eles se reuniam em cavernas, eles pregavam o Evangelho, foram transmitindo a palavra do Senhor. Por isso você tem a Bíblia hoje, por isso que você tem o Evangelho hoje. A Bíblia nos dá o exemplo, irmãos. Se reuniam no templo e de casa em casa. Não se esquive, não deixe de falar do Evangelho de Cristo, não deixe de se reunir para anunciar o Evangelho de Cristo. É o nosso dever, é o nosso papel enquanto servos do Senhor. Então eles precisavam cuidar de si mesmos. Então cuidai de vós mesmos e cuidar de todo o rebanho. Cuidar de si, mas não é apenas cuidar de si, também é cuidar do rebanho. Então o Evangelho não é egoísta, o Evangelho não é só para o meu ego, para o meu eu. O Evangelho, irmãos, é para nós, mas eu tenho que ser exemplo. Então eu sou exemplo e depois eu ajudo outras pessoas, eu cuido das outras pessoas também. Mas é algo simultâneo, sempre vivemos o exemplo e cuidamos dos outros. Se você deixa de fazer um ou outro, certamente você vai cair em uma situação de derrota. Precisamos continuar sempre cuidando de nós mesmos e cuidando uns dos outros. Depois nós vamos pregar para os irmãos algumas mensagens baseadas nos mandamentos recíprocos, que é uns aos outros. Nós temos, irmãos, no Novo Testamento mais de 20 mandamentos que trazem isso para nós, uns aos outros, ou uns dos outros. Nós temos vivido um tempo de grande egoísmo no meio da igreja. O amor está se esfriando. As pessoas não estão mais olhando para o seu próximo com compaixão, não estão desenvolvendo um amor real que possa cuidar uns dos outros. É mais fácil pagar para alguém cuidar. Um reflexo disso é você ir a um asilo. Procure vaga em um asilo aqui na região e veja se você consegue uma vaga para colocar uma pessoa lá. Os asilos estão lotados porque ninguém quer cuidar do seu pai, da sua mãe, que está lá enfermo, que está sem condições de trabalho, de saúde. Então é mais fácil do que pagar para alguém fazer isso. O que a igreja faz, irmãos? Ao invés da igreja cuidar de vocês, cuidarem uns dos outros, vocês pagam um pastor para fazer isso. Não deveria ser assim. Embora a igreja precise de um pastor, mas você não pode transferir para o pastor a sua responsabilidade. Você precisa cuidar de você mesmo e você precisa cuidar do rebanho de Cristo também. Cuidar uns dos outros, precisamos desenvolver esse cuidado. Há muitos irmãos que estão escolhendo o culto que vão participar. Há muitos irmãos escolhendo o dia que vão frequentar a igreja. E isso não é saudável, irmãos, para a igreja do Senhor. Escolher a mensagem que você quer ouvir, ou escolher o louvor que você quer louvar ao Senhor de uma forma que, como se, esse louvor eu não gosto, então eu não vou cantar esse louvor. É muito estranho isso, irmãos. A gente está aqui no culto e de repente tem um louvor que eu gosto, eu canto ele, o outro louvor que eu não gosto, não vou cantar isso, deixa o pessoal cantar sozinho. Estranho isso. Não consigo compreender essa mentalidade de igreja. Hoje é o pastor Felipe que vai pregar, não vou no culto não, porque eu gosto mais do pastor Thales. É estranho isso, irmãos. Nós precisamos ser igreja. A igreja precisa avançar, sendo fiel à palavra do Senhor. E é isso que estamos fazendo aqui, irmãos, desenvolvendo a nossa fé, desenvolvendo a nossa fidelidade ao Senhor. Por último, irmãos, o apóstolo Paulo vai dizer como Paulo se torna então um exemplo em administrar as finanças e fazer boas obras. Paulo então vai dizer: olha, eu não cobicei de vocês a prata, o ouro ou as vestes. Não cobicei
cobicei nada disso, nenhuma riqueza de vocês. Antes, eu sustentei com as minhas próprias mãos o meu ministério e aqueles que estavam comigo. Então Paulo vai falar sobre isso, né? Sobre o seu trabalho. Então ele trabalhava para se sustentar, para sobreviver, e ele não ficava explorando a igreja, chamando a atenção para si mesmo, no sentido de querer extorquir o rebanho do Senhor. Embora o dízimo, as ofertas sejam importantes, os ensinamentos da palavra de Deus para nós, mas ele vai dizer que ele não foi pesado à igreja, que ele não ficava ali pregando para poder, de alguma forma, cobiçando os bens dos irmãos e querendo receber esses bens, mas ele trabalhava para a sua sobrevivência. Então, ele vai dizer sobre as finanças: em tudo vos dei o exemplo, de que assim trabalhando é necessário socorrer os enfermos, recordando as palavras do Senhor Jesus, porquanto ele mesmo disse: coisa mais bem-aventurada é dar do que receber. Então ele fala sobre essa benevolência, né, sobre uma obra social que a igreja precisa desenvolver, tanto individualmente como coletivamente, atendermos aqueles que estão necessitados. E ele vai usar a palavra de Jesus Cristo, ele vai dizer: Jesus Cristo nos ensinou isso, a melhor coisa é dar do que receber. Hoje nós vivemos uma situação em que as pessoas querem muito receber, elas querem ser acolhidas, muito bem acolhidas, querem ser bem atendidas, querem receber presentes, doações, mas são poucos que colocam a mão no bolso para poder falar: não, eu quero abençoar essa causa, eu quero ajudar nessa obra, eu quero fazer parte desse ministério. Nós precisamos nos doar mais, irmãos, porque é mais bem-aventurado, é mais gracioso dar do que receber. Normalmente quem precisa receber está numa condição pior, numa condição de dificuldade diante daquele que tem condições de dar, de abençoar uma outra pessoa ou uma família que seja. E isso inclui, irmãos, é claro que o apóstolo Paulo está falando aqui sobre algo financeiro, mas isso inclui também o Evangelho, irmãos. Nós podemos dar o Evangelho, podemos transmitir o Evangelho para outras pessoas. Você não precisa apenas receber, não precisa apenas ficar ouvindo mensagens. É importante ouvirmos, é importante aprendermos, mas é essencial também, irmãos, levar, dar a mensagem do Senhor para outras pessoas. Irmãos, eu quero trazer aqui algumas aplicações para os irmãos diante dessa palavra. Eu gostaria muito que você pudesse prestar atenção nessas aplicações e aplicá-las de fato em suas vidas, porque o Evangelho, irmãos, não é apenas para o conhecimento, o Evangelho é para a prática. Você precisa viver essa mensagem. Você não pode apenas ler, você não pode apenas ouvir e sair daqui do mesmo jeito, irmãos. É necessário ouvir e praticar. Primeira aplicação, então, irmãos, devemos ser exemplo de serviço, de humildade em meio a lágrimas e provações. Ainda que chorando, ainda que sendo passando por provações, precisamos ser exemplo de serviço e de humildade. Precisamos anunciar o que é devido sobre o Evangelho e não deturpando a mensagem. Anunciar o Evangelho que é devido, que é necessário, e não ficarmos manipulando, deturpando a mensagem de Deus. Terceira aplicação, irmãos: Deus chama o crente para anunciar publicamente e de casa em casa. Deus chamou você para anunciar o Evangelho publicamente, seja na rua, seja no templo, mas também de casa em casa. Não há motivos para resistirmos à célula. Não há motivos, irmãos, para não querermos participar de uma célula, tendo em vista que é a vida da igreja. Então, vá a uma célula, participe da célula, anuncie o Evangelho no templo e de casa em casa. O crente precisa manter-se em total sujeição à vontade de Deus, ainda que o futuro seja cheio de tribulações. Então Paulo vai dizer: não tenho a minha vida como preciosa para mim mesmo, contanto que cumpra cabalmente a carreira que me foi proposta. Então a sua vida precisa estar em total sujeição
a vontade de Deus, ainda que o futuro seja cheio de tribulações. Cuidem de vós mesmos e do rebanho de Cristo. Eu quero ler um texto que está em Timóteo, no capítulo 2, no versículo 2, diz assim: o que de mim ouvistes de muitas testemunhas, transmite-o a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem os outros. A transmissão do Evangelho está passando de geração em geração de crentes. Então você recebeu o Evangelho, você transmite a homens fiéis, que sejam idôneos, que também possam transmitir a outras pessoas, e assim vamos transmitir o Evangelho de geração em geração, até que Cristo volte para buscar a sua igreja. Por último, irmãos, o crente precisa se devotar financeiramente. É melhor dar do que receber. Essas são as instruções do apóstolo Paulo antes da sua prisão, antes da sua partida. Instruções importantes que precisamos levar para nossas vidas, praticarmos no nosso dia a dia. Se você está afastado, se você está frio, se você vem ao culto e você não consegue adorar ao Senhor, perceber a ação do Senhor em nosso meio, é necessário que você busque mais o Senhor, que você desenvolva um recomeço na sua vida, de oração, de leitura da palavra, de arrependimento, para que você seja de fato um servo, uma serva fiel ao Senhor, que possa cuidar de si mesmo e cuidar também do rebanho de Cristo. O rebanho que Deus colocou em suas mãos, que Deus entregou a você, é importante você cuidar. E aí você pensa: mas eu não sou pastor, eu não tenho um rebanho. Na sua sala de aula, aqueles que estudam, tem muitas pessoas ali que podem ser o seu rebanho. No seu trabalho, seus clientes, seus colegas de trabalho, há muitas pessoas ali que podem ser o seu rebanho, que Deus está colocando nas suas mãos para você cuidar dessas pessoas. Na sua rua, os seus vizinhos, na sua casa, a sua família, na igreja, os irmãos que estão aqui reunidos. Olha, irmãos, se você olhar para o seu lado, você vai ver o rebanho do Senhor. Está aí para você poder cuidar, para cuidarmos uns dos outros. Não é para viver de forma egoísta, cuidando apenas de nós mesmos, mas para cuidarmos uns dos outros. Esse é o ensinamento da palavra do Senhor. Quando fizermos isso, irmãos, os lobos vorazes, lobos ferozes virão, mas não conseguirão dispersar o rebanho, não conseguirão se infiltrar no rebanho, porque o rebanho estará unido, o rebanho estará em comunhão com Deus. Então o próprio Deus estará cuidando de dispersar esses lobos, para que eles não consigam atrapalhar a igreja de Cristo, eles não consigam minar a igreja do Senhor. Eu quero orar junto com você nesse momento, a semelhança de Paulo. A Bíblia diz no versículo de número 36, vai dizer assim: havendo dito isto, pôs-se de joelhos e orou com todos eles. Vamos nos colocar de joelhos, vamos orar ao Senhor. E se colocar de joelhos seja de fato um quebrantamento, uma rendição da sua vida ao Senhor. Deus Santo, nós oramos nesse momento. Eu quero clamar ao Senhor para que ajude o teu povo a orar, a compreender a tua palavra. Deus, abra a visão, a audição dos teus servos, a compreensão dos teus servos, para que consigam, Deus, de fato entender o teu plano, a tua vontade, para se renderem ao Senhor, meu Pai. Deus, é assim vivemos de um modo digno da vocação, ó Pai, que fomos chamados. Pai Santo, que nenhum crente consiga aqui, ó Pai, se esquivar, fugir, Deus, do chamado do Senhor, mas que cada um de nós, Pai, possamos nos empenhar nesse ministério, nos esforçar nesse ministério, nos entregar, Pai, a causa do Senhor. Não é a causa de um pastor, não é a causa, Senhor Deus, de qualquer outra pessoa, Pai, é a causa do Senhor. Que assim nós possamos nos entregar a Ti, nos render ao Senhor, Deus, e permitir então que o Senhor habite em nós e faça essas maravilhas através de nós
na sociedade, ó Pai, na sociedade corrompida, na sociedade, Senhor Deus, que tem estado, ó Deus, suja pelo pecado, mas que o Senhor nos leve, Deus, a essas ovelhas perdidas, para que elas sejam alcançadas pela Tua graça, pela Tua misericórdia. Nós te suplicamos, ó Pai, nessa noite, ó Pai, que assim o Senhor possa nos instruir, Pai, e nos levar a uma vida digna, ó Pai, uma vida que realmente glorifique o Teu santo nome. Nós suplicamos ao Senhor, Deus, que essas aplicações sejam, ó Deus, aplicações que cada um dos Teus servos aqui consigam colocá-las em prática em suas vidas, ó Pai. Nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor.